Olá, meus amores, voltamos. E agora para a nossa aula de artes, que tem um assunto bem interessante, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Olha só, nós vamos falar sobre a arte e seus espaços. O que vem a ser a arte e seus espaços? Nós vamos falar sobre os espaços culturais. E o que vem a ser os espaços culturais? Os espaços culturais são os museus, teatros, bibliotecas, praças e até mesmo as ruas são espaços culturais. Então, observando essa primeira imagem, nós estamos observando o Teatro Carlos Gomes de Vitória, Espírito Santo. Aqui nós temos o Museu de Arte de São Paulo e aqui o Museu Brasileiro do Surf, em Santos. Vamos mais para frente, nós vamos ver mais alguns lugares bem interessantes. Museu. Ó, tem esse Pinacoteca do estado de São Paulo. Olha que lugar bonito, né, gente? Tem esse outro aqui, que é o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto. Quem já passou por lá? Quem já visitou Ouro Preto, em Minas Gerais? Olha esse outro museu, Afro-Brasileiro, em Salvador. Olha que legal. Olha esse outro que interessante. Esse é o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, Rio de Janeiro. Olha, bonito, né? Diferente. Então, eles trazem a cultura daquele lugar ali, né? Histórias daquele lugar. Então, são guardados nesses museus. A arte ela pode ser encontrada em praças, igrejas, estações de metrô, mas há espaços construídos especialmente para conservar obras de arte e até mostrá-las ao público, como os museus e as galerias. Então, por meio de suas coleções, os museus ajudam a contar a história de países e cidades onde estão localizados. Os museus, eles podem apresentar coleções de obras de arte antigas e até mesmo contemporâneas. O que vem a ser contemporâneas? É do tempo atual, o que nós estamos, histórias, o que nós estamos vivendo no momento. Então, nessa imagem aqui, ó, é de uma professora russa, né, dando explicações a um grupo de alunos sobre os quadros antigos expostos no Museu de Arte. Olha que interessante. Deve ser maravilhoso, né, estar num lugar desse. Então, e aqui? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o museu que temos na nossa cidade também. Calma lá. Então, aqui, olha só que arte bonita, né? Isso aqui é uma obra de arte da artista plástica Toshiko, uma japonesa que produz com a técnica do crochê enormes esculturas. Olha como esta aqui no museu, as crianças podem balançar, pular e até mesmo rolar. Olha que interessante e muito bonita, né, essa escultura. Bem legal. Deve ser interessante ver de perto, né, essa escultura. E aqui, os museus eles também podem ter coleções ou peças ligadas à cultura. Não só a cultura, como as ciências e a arqueologia também de um país ou da própria cidade também. Observe isso aqui. No Museu de Bonecos de Olinda, são exibidos bonecos usados em desfile de carnaval. Depois dos desfiles, eles são colocados aqui, de uma forma ou de outra, eles estão sendo guardados e conservados, né? E esse outro museu aqui, gente, olha que interessante. Ele é de ciências. Ele está localizado em Londres, na Inglaterra,
e há uma grande coleção de meios de transportes antigos, como carros e aviões. Olha que interessante, não é? Então, vamos aqui. E este outro aqui, olha aqui, nesse museu, as réplicas, né, de dinossauros. Deve ser maravilhoso estar num lugar desse. E esse aqui eu creio que vocês já visitaram, porque ele é de nossa cidade. É o Centro Cultural Vereador Valdom Varjão, em Barra do Garças, e ele fica localizado ali no Porto do Barré. Quem já foi visitar esse centro cultural? Olha só que interessante, na nossa cidade também tem espaços culturais. E esse outro é o Museu de História Natural do Araguaia. Fica localizado aqui em Barra do Garça também. E ele fica localizado lá na UFMT, na Universidade Federal de Mato Grosso. E olha, trouxe algumas coisas que contém nesse museu. Esse museu, ele tem qual finalidade? A finalidade do museu é a educação e a conscientização ambiental, permitindo que o público conheça mais sobre os animais, principalmente os animais do cerrado brasileiro. Olha que interessante. Olha aqui. Mas ele também possui um acervo que é composto por coleção de rochas, fósseis, peças taxidermizadas e também equipamentos interativos com informações sobre a exposição que conta a história evolutiva da Terra. Olha que interessante! Se nós pudéssemos visitar, porque no momento ele não está aberto ao público, né, devido à situação que nós estamos vivendo no momento, mas se tiver alguma oportunidade de visitarmos, nós iremos. Vamos esperar tudo isso acabar para que a gente possa fazer uma visita a esse museu e conhecer de perto animais empalhados, réplica de dinossauros, gente. Tem réplicas de aves nativas da nossa cidade, tem carapaças de animais, tem muita coisa interessante para a gente visitar o museu da nossa cidade. E vocês podem também estar pesquisando para conhecer um pouquinho mais esse museu. E depois, futuramente, fazer uma visita, certo? Então, vamos lá. Aí, continuando no livro de vocês, na página 14, nós temos também as galerias, né? Que podemos encontrar tanto obras de arte mais antiga quanto as que acabaram de ficar prontas. Então, nesses espaços culturais, os visitantes eles podem comprar os objetos que são expostos também. E uma exposição, essa primeira aqui, ó, é uma exposição de arte moderna na galeria em São Francisco, nos Estados Unidos. Olha que interessante. E essa outra galeria na Tailândia. Ela faz exposições de obras de arte de artistas que estão começando a carreira. Dão oportunidades para os artistas novos, né? E aqui nós temos outra imagem, né? E falando um pouquinho agora dos teatros, que acontecem espetáculos teatrais, de óperas, de danças e de músicas. Olha que interessante, né? E aqui nós temos nos museus de arte, podemos encontrar obras de diferentes artistas, épocas e lugares. O conjunto de obras de artistas de museu chama-se acervo. E, além disso, nos museus há exposições permanentes que são feitas com as obras que fazem parte do acervo.
Também podem ser feitas exposições temporárias. Nesse caso, o museu ele recebe obras de colecionadores, de artistas ou de outros museus para expor durante certo período. Depois eles pegam novamente, recolhem, né, os seus objetos, sua exposição, que colocaram ali exposto ao público por um período. Então, essas obras em exposição permanente no Museu de Arte de São Paulo. Então, elas permanecem aqui por um certo tempo e depois são devolvidas para os seus donos. E às vezes, por falta de espaço ou por outros motivos, as obras do acervo não são expostas. Então, elas ficam guardadas em uma sala especial. Essas obras formam a reserva técnica de um museu. Então, elas são guardadas em um local, uma sala especial, que é chamado de reserva técnica. Existem vários profissionais trabalhando em um museu. Esses profissionais, cada um é responsável por certas atividades. Tem, por exemplo, o diretor. Entre outras atribuições, ele busca patrocinadores. O que são patrocinadores? São pessoas ou empresas ou instituição que vão favorecer ou apoiar uma atividade, um projeto que o museu esteja desenvolvendo. Então, os diretores, entre outras atribuições, eles buscam esses patrocinadores e estabelecem contato com outras instituições para trazer obras de arte de diversos locais e países para serem expostas no museu em que trabalha. Olha que interessante, né? E quando é transportada uma obra de arte de um museu para outro, ele requer muito cuidado, porque essas obras são raríssimas, né? E tem que ter muito cuidado para estar locomovendo essas obras de um lugar para outro, para que não sejam danificadas ou estragadas, né? E aqui é outra exposição numa galeria, né? Um homem toca um violino em uma das salas do museu. Nessa outra aqui tem uma monitora, né? Mostrando toda uma documentação aos visitantes aí, documentos históricos importantes. E aqui nós temos os restauradores, que são profissionais que cuidam da limpeza e da manutenção das obras. Em alguns museus, há salas especialmente equipadas para o trabalho desses profissionais. Onde, olha aqui, ó, ela está retocando essa obra para que ela volte a ficar bonita, perfeita, né, aos olhos do público. E temos essa outra aqui, que é um outro restaurador, que está restaurando uma escultura de madeira. Olha que interessante. Então é isso, pessoal. Falando um pouquinho sobre os museus, a sua finalidade e a importância de termos esse espaço cultural. E aí vamos estar realizando a atividade do livro de arte na página 19, que vocês vão estar registrando a sua resposta. De acordo com o trabalho dos profissionais de museu que você viu, qual que você achou mais interessante? O da monitoria, o da restauração? Qual que vocês observaram que acharam mais interessante? E depois vocês vão estar falando o que acha que o trabalho desses profissionais é importante. Nós falamos um pouquinho sobre o trabalho dos restauradores, dos curadores, né? Os curadores, que além de outras atividades, eles organizam as obras do museu e as exposições. Então, eles promovem atividades culturais e também cuidam da segurança daquele acervo ali.
E tem o outro, que são os restauradores, que são os profissionais que cuidam da limpeza e da manutenção das obras, né? E temos o diretor, que procura patrocinadores para estar trazendo inovações para o museu, né? Trazendo obras de arte de diferentes países para estar expondo no museu também, para enriquecer o conhecimento do público ali naquele local. Então, vocês vão estar respondendo como vocês acham desse trabalho desses profissionais que são importantes e vão explicar um pouquinho a sua resposta, tá bom? E temos uma pesquisa, onde vocês vão estar realizando uma pesquisa sobre a história de algum espaço cultural importante de sua cidade. Procure informações como data de construção desse espaço cultural, o fundador do espaço, quem que é o fundador, quem criou esse espaço, né? A importância para a comunidade desse espaço e várias outras coisas que vocês podem estar acrescentando aí. O que que tem nesse espaço? O que que ele traz de acervo, né? E observe. Façam uma folha pautada, uma folha com linhas, a pesquisa de vocês. Coloque primeiro o cabeçalho com o nome da escola, o seu nome, o nome da professora e a data da pesquisa realizada. Então, essa é a nossa atividade e terminamos a nossa aula de arte. Espero que tenham gostado e a arte nós vamos ter agora na próxima sexta-feira. E quero desejar a vocês um ótimo final de semana, bom descanso e beijo para vocês. E aguardo vocês na segunda-feira, ok?